Boa tarde a todos. Boa tarde, Celiane. Boa Tudo bem? tarde, Stella. Boa tarde, todo mundo. A Que todos paz. estejam bem, né? Em nome de Jesus. Nesse, vamos, nesse começo aqui, né, pessoal? Deixa eu só deixar aqui já aberto um versículo para a gente colocar em agradecimento ao Senhor rapidinho, mas que nesse ciclo, né, que é o ciclo 2, que é o ciclo que a gente vai estar introduzindo um pouco da cura interior, eu gosto de deixar claro, né, eu e a Celiane, nós vamos deixar claro aqui que nós vamos estar passando, né? Vai ser de forma rasa. Eu gosto de deixar isso claro para que o outro não vá procurar no YouTube, vai procurar em outros lugares e falar que a gente falou muito pouco. Não é. Isso aqui é um acompanhamento. Isso aqui a gente está abrindo os olhos, está trazendo algumas coisas para vocês refletirem, pensarem sobre isso. Então, aqui é o começo de uma caminhada, é o começo de uma nova visão, de uma nova transformação, de um novo conceito de vida e de tudo que te cerca aí na sua vida, né? Porque cada um, nós sabemos, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa está aí com uma realidade. Então, nós vamos trazendo aqui as coisas de forma bem tranquila. Nós vamos passar por tudo isso, para que você possa estar compreendendo um pouco a sua vida também, e, né, e tudo que você está passando nesse tempo. Amém? Então, é isso que nós vamos. Esse segundo ciclo foi optado por 5 dias. A gente deixa claro também aqui, né, que não vai dar tempo de aprofundar sobre algum tema, né, Celiane? A Celiane está ajudando também, científica, né, porque ela é psicóloga, ela é formada em tudo. Então, assim, nós vamos estar passando de forma leve. Então, esse tempo nosso não vai dar para falar tudo, fato. Mas, como é que nós, graças a Deus, que nós vamos ter o quê? Ferramentas disponíveis. Esse vídeo que nós estamos fazendo, ele vai ser jogado no grupo do WhatsApp, né? Ele entra aí, ele é só para esse objetivo, para estar nesse grupo do ciclo, e lá é que vai acontecer, lá que vai desenvolver o que é a cura. Por quê? Porque você vai assistir, você vai refletir, e aquele espaço do WhatsApp ali vai ser para você falar, né? Vai ser para você colocar, questionar, perguntar. E eu e a Celiane, né, vamos estar à disposição para a gente estar falando com você, se você também não se sentir à vontade de estar falando no grupo, mas nós estamos aqui. Você pode nos chamar, né, Celiane? E a gente vai te ajudando e te dando o apoio que você precisar ali, ou que você não entendeu, ou a sua demanda, né? Tem isso também. E então, esse vídeo ele é gravado para o grupo de WhatsApp do ciclo 2 do pós-restauração. Quer dar um oizinho, Celiane? Oi, continuando o que a Estela fala, né? É muito importante que vocês assistam esse vídeo todo, que vocês anotem aquilo que vocês sintam que foi para vocês, que a gente falou, o que aconteceu na sua vida, para que você possa estar olhando para isso, trabalhando, tirando dúvidas, buscando na palavra, falando comigo, com a Estela, para que você possa realmente e verdadeiramente dar início ao seu processo de cura e libertação, que como a Estela bem falou, aqui a gente vai fazer assim um geral de alguns temas dentro de todo o processo de cura e libertação que não é pequeno nem tão simples assim. Então, se você se sentir angustiado, sentir que mexeu muito com você, isso é uma catarse, é um processo normal de despertar, você fala com a gente que a gente está aqui para isso. Exatamente. Segurar a tua mão e passar por isso, porque não é fácil. Verdade, verdade, né? Então, nós vamos começar, mas antes eu vou ler lá em Salmo 118, que fala: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Eu amei esse versículo. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, né? Agradeço ao Senhor por essa liberdade que Ele está dando para nós estarmos aqui, né? Eu estou aqui junto com a Ciliane, junto com a ciência e a fé trabalhando juntas em prol de um bem maior, né? Então, eu agradeço ao Senhor essa liberdade, mesmo que a gente está aqui, né? Então, vamos lá. Hoje é a nossa primeira aula, seja bem-vindo, bem-vinda, que você, a Celiane Deus,
né, os dois aí, sobre vocês poderem estar fazendo as anotações, as reflexões, e realmente vai precisar, tá bom? E os nossos temas de hoje será o namoro. Nós vamos começar, pessoal, do começo, né, do começo, bem do comecinho mesmo, de como que é formado o ser humano, vamos dizer assim, né, lá da formação. É namoro, casamento, laços de alma, aborto, abuso sexual no caso, né? Não vamos entrar nessa parte, vai ficar só no abuso sexual, pedofilia e a bastardia. Talvez tenha coisas aqui que vocês nunca tenham ouvido falar, mas elas existem e elas trazem um dano para as nossas vidas também, né? Na questão do namoro, nós vamos começar. Serene voltou aí? Desculpa, gente. Eliane, eu falei aqui, né, dos nossos tópicos, que é namoro, casamento, laços de alma, aborto, abuso, que é o abuso sexual, nós vamos ficar só no abuso sexual, né, que não tem como ir para outro abuso, pedofilia e a bastardia. Eu coloquei aqui que talvez tem coisas que as pessoas nunca tenham ouvido, né, mas nós vamos passar por cada um deles. Bem, nós vamos começar pelo namoro. O que é o namoro? O que seria o namoro, Eliane? Eita, Jesus, o que seria namoro? Namoro é um encontro de duas pessoas, de dois jovens, onde eles têm ali todo um envolver, um sentimento, um gostar, um apreciar um pelo outro. E aí tem um cortejo, tem umas conversas, tem uma aproximação, e você não estando fundamentado em Deus, pode ter muitas outras coisas que falar que são e que consequências são. Até sendo fundamentado no Senhor, ele é uma corte, né? Um processo de se conhecer. Exatamente. Hoje o namoro, a questão do namoro, do casamento, tomou uma liberdade muito grande, né? Que nem você falou, mas nós vamos pela linha, pelo viés cristão, pelo viés espiritual, vamos dizer assim, né? Porque do mundo, todos nós que estamos aqui, que vamos assistir, já sabemos como que a coisa anda. Não precisamos de que alguém venha aqui e nos fale, né? Mas como seria esse namoro diante do Senhor? O namoro seria uma fase de respeito, de cortejo, que nem a Serene colocou mesmo, mas com respeito, né? Por quê? Porque é uma fase para você ver o outro, olhar. Não olhar pela visão sexual. Porque hoje o que acontece é isso. Você encontra com uma pessoa, se não na primeira noite, na mesma semana você está indo para a cama com ela. Então, você está conhecendo a pessoa? Não. Isso não é conhecer a pessoa. Isso é ter relação sexual. Simples assim. Então, no namoro, seria isso, o conhecer a pessoa. Vai conhecer ela, conhecer o comportamento dela, as atitudes, o caráter dela, né? Então, como que ela é, família, essas coisas. Para você o quê? Ter uma noção de quem que você está ali. Porque eu não vou nem comentar da questão se eu vou conhecer alguém. Quando a gente conhece alguém e resolve namorar, é porque rola uma química, não é mesmo, Celiane? Tem que isso. Exatamente. Eu não vou nem comentar, porque isso. Você acha que um namoro, para ter um prosseguimento bom, você acha que daria certo sem a química? Não, a química leva ao divórcio. Eu achei super interessante. Um namoro, um casamento fundamentado pela química, ele leva ao divórcio, porque ela acaba. Ela sofre uma mutação. Tudo que é químico se transforma. E aí fica como, né? A química, exatamente, seria o tesão, né? Que nem, vamos falar isso, o desejo, claro. O desejo, a vontade de ter o outro, de experimentar, de tocar. É isso mesmo. Bem carnal. É isso mesmo. Exatamente. Então, o que acontece? Esse é um namoro pela visão espiritual? Não. Porque isso é um desrespeito. Diante do Senhor, isso é um desrespeito. Por quê? Porque nós não assumimos um compromisso diante do outro, diante da sociedade, diante de Deus, de honrar aquela pessoa. Que seria o quê? O matrimônio. Não, é só namoro. Então, namoro, eu estou numa fase de conhecimento. Então, a relação sexual e todas as outras coisas ali seria só conhecimento, não teria respeito, não seria honrar a outra pessoa de maneira nenhuma. Então, você olha para a sua vida e fala, como é que foi o meu período de namoro? Eu acho que quase todos nós não éramos cristãos, né? Não. Então, a gente, muitas das vezes, quase todo mundo teve um namoro que não foi cristão. Teve um namoro conforme o mundo segue. Conforme o mundo faz.
Exatamente, sair. Mas o namoro, conforme o Senhor, é isso. Por quê? Porque o Senhor, ele nos coloca nessa posição para a gente conhecer, ser honrado, ser respeitado, ser respeitada. Né? E pegando a tua fala do começo do namoro, que você falou, o namoro é para você conhecer a pessoa. Gente, isso é tão maravilhoso, evita tantos problemas lá na frente que a gente vai chegar, né? Você conhecer a personalidade, família, as emoções, como reage, isso seria fantástico, né? Quando é feito dessa forma, é fantástico. Não é que não vai ter problema, mas você evita muita coisa. Inclusive, casar com alguém que não tem nada a ver com aquele teu propósito, com o que você pensa. Né? Você não conhece totalmente a pessoa, mas você vê muita coisa. Muita coisa no namoro. Né? Um namoro longo, assim, um tempo legal, você vê muita coisa. Exatamente. Então, a questão espiritual também, ela abrange para o conhecimento, respeito ao outro, né? Porque se aquele namoro não der certo, você pode se desligar, porque ele é um laço, né? Vem, o namoro, você começa a criar um vínculo ali, um vínculo afetivo, um laço. Então, se aquele laço você viu por algum motivo lá na frente que não vai dar para continuar, você vai se desvencilhar do outro sem grandes problemas. Mas, se você começa um namoro já que nem eu comentei aqui no começo, né? Na primeira noite, segunda semana, vamos para a cama. Então, o que aconteceu? Você já criou vínculos, não só afetivos ali, porque está no conhecimento, seria normal, mas você também já começa com vínculos, o quê? Vínculos sexuais, né? Um vínculo muito mais íntimo, uma intimidade forte muito maior. De ser desvinculado, muito mais forte. Exatamente. Então, é aí onde entra o quê? Laços de alma. Porque quando fala laços de alma, é exatamente a questão, eu vou abordar aqui, porque tem esses vínculos em todas as áreas, entende? Como é que a gente está vindo no pós-casamento, a gente está falando exatamente dessa área, né? Nós vamos, então, dar uma abreviada nele, para a gente, senão o nosso tempo aqui não dá conta. A gente ser rica nesse tempo que é precioso. Exatamente. Então, eu vou direto para os laços de alma na base sexual. Então, fica muito mais forte. Você há de convir comigo que se há uma paixão, um arrebatamento, uma dependência, principalmente na área sexual, né, a Celiane pode confirmar isso, que a coisa, ela vai fortalecer de uma forma que pode gerar até uma obsessão, né? Um transtorno mesmo. É uma doença. Já não é mais uma coisa que eu acho, eu penso, não. Uma doença. Na dependência de estar naquela pessoa pelo sexo. Para se desvencilhar é terrível. Você acha que não encontra ninguém que chegue nesse nível de satisfazer você, nesse prazer. Exatamente. Então, laços de alma que nós estamos falando aqui, nós vamos ficar nessa parte, entende? Então, o namoro, quando começa esse namoro, que não, né, que você ainda não levou ao matrimônio, que não foi abençoado, que não teve nenhum casamento, gera isso aí. E os laços de alma são isso. Então, a pergunta é: quantos laços de almas você fez na vida e, de uma certa forma, hoje, isso te prejudica ainda? Vamos deixar só para o final. O final que a gente vai trazer o que fecha, porque é o que fecha tudo, né? Mas a pergunta, a reflexão é essa. Esses laços de almas que você teve no passado, isso te afeta ainda? Porque isso pode te afetar no seu casamento. Pode estar afetando, né? Você fazer comparações, entende? Você achar que aquele casamento ou esse casamento que você está vivendo não é tão bom quanto os outros relacionamentos que você teve, entende? Que você amou mesmo foi aquele fulano lá que não deu certo. Que exatamente. Embora, né? Exatamente, exatamente. Então, passando disso aí, nós vamos para o casamento. O que é o casamento? O casamento é simples. A palavra de Deus, ela fala lá em Gênesis 2, 18. Você está mais fácil aí, Celi? Eu acabei marcando. Então, você pode dizer para nós, Gênesis 2, 18. Depois, o Senhor disse: não é bom que um homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Amém. Então, o casamento é isso. O Senhor, ele fez o casamento pensando no homem e na mulher. Primeiramente no homem, né? Porque ele viu. A gente tem que brincar de vez em quando, né? O Senhor, ele presentear tem que ser leve. Deixa eu presentear o homem aqui. Então, o Senhor foi lá e viu que o homem estava sozinho e fez o quê? Uma ajudadora, uma pessoa, uma companhia, alguém que o que agregar.
Então, casamento. Casamento é para você agregar, digitou, não é para você ser pisada, não é para você ser humilhada, nem humilhado, nem humilhada, não é para você ser colocado embaixo, mas do lado, aqui do lado, bem do ladinho aqui, ó, é do lado. Nem em cima, você não é mais, nem embaixo, mas é do lado. Você que ser colocado do lado. Ou do lado, né? Porque também não é só a mulher que sofre, o homem também sofre. Tem muitas mulheres que não deixam o homem tomar a posição de homem no casamento. Então, é aqui, ó. Foi para isso que o Senhor fez. E isso eu falo tanto para o homem quanto para a mulher, né? O casamento é abençoado, tanto no matrimônio, numa celebração. Gente, casamento não precisa ter festa, não precisa ter aquela coisa toda. É o padre, toda, né? o padre, o pastor, uma pessoa que está ali, que tem autoridade, que vai lá e abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, casou, foi abençoado. É isso. É a bênção, né? E o casamento secular, casamento que a gente tem no cartório. Isso está legalizando a nossa situação perante a sociedade, perante o homem. É uma lei. Então, nós temos também que ter isso. Isso o quê? Isso você cumpre. Cumpre tanto aqui, humanamente falando, secularmente falando, né, as leis do homem, quanto a do Senhor. Porque o Senhor, ele não casa só no cartório, não. Ou então só abençoa na igreja, né? Ou tem a minha bênção. Não. É os dois, porque é os dois que são completos. Então, os dois é o casamento, é o matrimônio, é debaixo dessa cobertura matrimonial que a gente fala, né? É exatamente isso. Então, o casamento é isso, é a união, nenhum maior nem menor, é do lado. Pronto. Casamento é isso, né? Os problemas, as demandas, nós vamos correr dos dias, não é agora. Agora a gente está só entrando. E ele o quê? E ele legaliza diante de Deus e dos homens toda a parte sexual também. Toda ela. Entende? Toda ela, porque você não está fazendo nada ilícito. Tudo que você vai fazer ali é lícito. Está debaixo de cobertura. Pronto. Amém? Quer falar alguma coisa, Celine? Não, tá ótimo. Pode continuar. Bem, a partir daí, a gente tem um namoro, vimos os laços de alma, que é o relacionamento sexual antes do casamento, tem um casamento você está sobre a cobertura, fechou esse ciclo. Tá, mas Estela, vamos supor que eu estou namorando, não casei, tá ali conhecendo a pessoa, engravidei. Engravidei, fui ter uma conversa com a pessoa, nós fomos conversar, e a decisão foi, não quero ter filho nenhum. Não vou querer ter filho. Bem, a gente só viu uma saída, abortar. E aí? E aí? E aí? Aí começam os problemas. Um dos problemas vai começar aí, porque às vezes você está no namoro, o que esses laços de alma, esses vínculos sexuais, eles podem demandar muitas coisas, né, Celi? Muitas coisas. Mas a gente vai tratar dessa questão, porque a gente vai ter aborto, vai ter abuso, tem um monte de coisa, então tem que seguir essa linha. Aborto. Vamos abortar? Vamos. O que a palavra diz sobre aborto? Vamos aqui ver. O que a palavra diz sobre aborto, gente? Rapidinho. Lá em João 10. Depois a gente anota, né, Estela, lá no grupo para vocês, viu? Sim, e tudo que a gente está colocando, inclusive mais versículos sobre os temas, nós vamos estar colocando no grupo. Amém? Lá em João 10, o Senhor fala o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Amém? Então, e aí? Se o Senhor ele veio para que tenha vida em abundância, então por que a gente comenta, a gente coloca que as coisas do Senhor tem que seguir uma regra, tem que ir, tem que ter o norte. Por quê? Porque se você está casada, se você está debaixo de uma aliança, se você engravidar, não vai ser uma gravidez indesejada. Está esperando aquilo ali. É o esperado. É o esperado. Entende? Mas, e o que já começa? Nessa gravidez não desejada já começa o quê? Começa o quê? Seria ali um processo de quê? Processo de rejeição. Exatamente. Induz, né? Sensação de abandono.
Só a Exatamente. rejeição já é, meu Deus. Então, a criança, ela tá sendo formada e já começa os processos de rejeição, de abandono. Tu imagina? Então, a partir daí, começa daí, gente, é daí, né? Já E transfere para o a sua aborto, geração, né? exatamente, o aborto, além de ser um pecado, né, grave, que o Senhor ele não veio para que haja morte, mas vida, nós, mulheres, a gente sofre demais com aborto. A Celi tá aí, além do aborto físico, tá? Porque pode correr o risco de você furar o útero, furar outros órgãos, de ter problemas hemorrágicos, de ter morte, Demais. Morrer, infecções, criança né? sem mãe, Muitas não? coisas, acontece muitas coisas, tá? Ninguém fala disso, né? Vai todo mundo Exatamente. aí ser a favor do aborto, mas ninguém fala nem as questões físicas, muito menos Muito psicológicas. menos espirituais também, né? E isso aí, então, some, ninguém Nem se fala nada. fala. Então, nós temos consequências graves, se ele está aqui, se quiser Demais. falar alguma coisinha aí, se ele... Demais, Estela. Só complementar que quando essa questão do aborto, a mulher muitas vezes. Hoje a gente já tem mulher que decide sozinha. Ela não quer ir pronto, não sei o que foi que houve, errou, esqueceu, não sei, tá lá. Ela decide só também. Mas a maioria ainda é influenciada pelo homem. Seja por quais for o motivo dele, é muito novo, não tem condição, não quer, é casado, sei lá. E aí, essa mulher, ela sofre essa pressão psicológica. A criança, como você disse, nem se fala, já nasce ali o filho da rejeição, né? E a mãe carrega essa culpa, carrega essa sensação. Muitas vezes ela oprime o filho, não fala. E outras vezes ela vai falar, vai contar. E aquilo se torna claro, real na vida daquele filho, e ele vai carregar isso até que seja curado de alguma forma, né? Dentro do processo dele, da sua jornada, se ele encontrar, for de Deus que ele encontre, vai dar muito certo. Se não, como a maioria das pessoas não encontram Jesus, né? Muitas Então, atrocidades acontecem. exatamente. Então, vocês viram que uma coisa está puxando a outra, uma coisa está vindo enredado. Então, essa reflexão vai precisar que cada um de vocês pare e reflita no seu passado. Vai ter coisa que você vai ter que chegar para sua mãe e perguntar, não vai ter jeito. Exato. Tem que Né? fazer. Porque quando eu passei pelo processo, eu fiz. Vim A Celine aqui, pai tá falou, aqui, presente, graças a Deus, né? Tem a oportunidade de fazer. Mãe, vem cá, pai, vem cá, vamos conversar. Fiz a árvore genealógica. Gente, foi um barato, de verdade. Eu tenho gravado o dia dessa árvore, temos foto. Foi então, muito bom. exatamente, vai Muito precisar. difíceis, muito difíceis, mas muito bons e libertadores, de verdade. Exatamente. Então, mas temos mais uma coisa. Tem o aborto, que tem todas essas coisas que ninguém fala, né? Esses processos, essas coisas que acontecem com a mulher, que ninguém comenta, ninguém quer questionar, até a saúde Um física não segredo, né? Um comprometida, né? segredo. Emocional, enfim, espiritual e toda mais. Nesse processo também entra uma outra coisa, que eu não sei se todos conhecem, que é a questão da bastardia. O que é bastardia? Gente, bastardia é um tema que, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia entrar e ficar de uma forma completa. Aqui eu só vou passar. Lá no grupo a gente pode, de uma certa forma, abranger um pouquinho. Exatamente. Vocês podem Então, perguntar lá. bastardia, né, é o filho que é tido fora da aliança, cobertura do matrimônio. Muito comum hoje em dia. Não, quase Né? todo Sim. mundo. Nessa aula, quando eu fiz, eu levei um choque, porque os meus filhos, quase todos, foram concebidos fora do matrimônio. Eles eram o quê? Bastardos. E você tem quantos maridos? Não, eu tenho um marido, gente. Os meus filhos são do meu marido. E eu já, com minha primeira filha, a gente já morava junto, estava casado e tudo, e eu descobri que meus filhos eram o quê? Bastardos. Por quê? Eles foram concebidos. E eu tive eles fora da aliança do casamento, do matrimônio. Então, eles são bastardos. Tá aí. E aí, essa questão da bastardia, ela não vem só daí. Até a nossa nação, até o nosso Brasil, pela forma como ele foi descoberto, colonizado, traz também essa questão da bastardia, da orfandade. Não teve alguém aqui que deu segurança. Lembra? Chegaram aqui, entraram... Foi tomado, né? Foi enganado. Foi tomado, foi saqueado. Entende? Então, não tinha alguém para dar segurança? Tinha um pai. O pai, como que é a figura do pai? O pai é para dar segurança.
para proteger. Para proteger, para orientar. Tinha alguém para proteger? Não. As pessoas que tinham aqui não protegeram. Foram saqueadas também, né? Enfim, a grosso modo. Então, a nossa nação, ela traz essa questão das bastardias, da orfandade, desde questão de nação. Entende, gente? E isso traz muita coisa ruim. Você vai falar assim, nossa, Estela, mas então eu sou bastarda, meus filhos são bastardos, e aí? E aí? Calma que tem jeito. Tem que ver, porque essa questão da bastardia, ela traz alguns problemas. Primeira coisa, pessoas indisciplinadas, sem limites. Entende? Eu vou falar algumas coisinhas que você pode ir vendo como é que, se você é uma pessoa que foi bastarda e se você tem isso. São pessoas que são indisciplinadas, não aceitam limite, entende? São pessoas que não têm direcionamento, porque a figura do pai ali, da família, ela é o quê? Para dar o quê? Direcionamento, né? Não tem direcionamento. São pessoas também muito inseguras, muito insegura. Às vezes você é tão insegura e você não sabe de onde que vem isso, de onde que vem essa insegurança. Tem também a ver com a bastardia, se você estiver nessa, né, dentro dessa situação. Esse comportamento. Exatamente, se não estiver dentro da cobertura do matrimônio. Outra coisa, incapacidade. Você se sente incapaz, vive sabotando você mesmo. Procrastinação, né, Estela? Exatamente, também é uma das coisas, né? E outra coisa, você vive dependendo da aprovação, de aceitação do outro, você vive querendo reconhecimento. Então, são pessoas também que são muito competitivas, pessoas muito competitivas. Incrível, né? Um paralelo, assim, uma divergência, os extremos, né? Ou lá embaixo de fraqueza de posição, ou lá em cima. Exatamente. Então, sim. Então, assim, a bastardia, ela traz todas essas coisas. Uma das coisas que eu vejo, assim, com maior ênfase na bastardia, e que é muito ruim para nós, é a questão da nossa rebeldia. Rebelde, pessoas indisciplinadas, rebeldes demais. Então, isso é muito ruim para nós. Em todas as áreas é ruim, né? Então, a bastardia é isso, né? E como é que nós vamos fazer, Estela? Eu sou bastarda e aí? Meu filho é bastardo e aí? No final, a gente vai trazer tudo, né? E fala o que nós vamos fazer. Então, temos aí a questão da bastardia, veio, você nasceu, a pessoa nasceu, está aí crescendo. Começa a crescer, é bebê, o que pode estar acontecendo? Abusos. Aí vem também os abusos sexuais, também nós vamos seguir para abusos sexuais também. E o que é o abuso sexual? Abuso sexual é alguém da rua que vem, estupra, faz alguma coisa? Não. É o pai, é o irmão, é o tio, é o avô, é o marido da mãe, é o namorado da mãe, é uma babá. É o babá, é a babá. Entendeu, gente? São pessoas qualquer vídeo, exatamente, que acaba fazendo isso, que acaba fazendo com que você sofra esses abusos. E os abusos, eles podem ir desde o estupro, né? Como propriamente dito, como são os toques, né? Então, a Ceciliane quiser colocar um pouquinho da questão do abuso, porque o abuso aqui na visão espiritual, ela é essa, e abuso é crime. Vem abuso e vem a pedofilia, né? Vamos colocar os dois juntos já, porque a gente já entendeu tudo. Então, a questão do abuso e da pedofilia. Pedofilia é o quê? São adultos que se satisfazem com crianças. Adultos que buscam criança para satisfazer os seus desejos sexuais. Lá fora, dentro de casa, nós vamos trazer essa realidade, né? A Celiane é profissional, ela estuda as pesquisas, e nós sabemos, né, pelo fato dela ser profissional, que os abusos, gente, 70% são dentro de casa, pessoas que convivem. Então, não é a pessoa da rua, não, é dentro de casa. Você tem que estar de olho em quem está em casa, certo? Onde você deixa seu filho, na casa do primo, do tio. Cuidado. Não é ficar paranoico, é cuidado mesmo, porque acontece. Exatamente. É o namorado e até o pai, né?
Muitas das vezes, atitudes você tem que estar observando, tem que estar observando. E o que que isso causa? Estela, tá, aconteceu tudo isso, tem uns abusos também na fase de adolescência, de juventude, né, que você vai crescendo, mas esse tipo de situação também não para. O que que a gente vê também aqui na questão da bastardia? Uma das coisas que, com trabalhos, né, gente, a gente fala porque vem uma experiência do pessoal que trabalha com cura interior, nos atendimentos, grande, 99% das pessoas que são bastardas sofrem abuso sexual, entendeu? A gente ainda não traçou uma linha dos motivos reais, mas tem isso toda. Por quê? Porque é uma consequência, né? Ela sabe o que foi, o que fez, o bastardo, mas é uma consequência. Exatamente. Então, assim, essa questão eu quis trazer de primeiro, porque abrange toda desde a nossa concepção, vamos dizer assim, e os males que isso pode nos trazer. Então, são traumas, né, Celiane? São traumas, são muitas coisas, complexos, faz com que a gente, que nem eu falei, das rebeldias, das inseguranças. Tudo, né, vai interferir nas nossas escolhas, tudo vai interferir nos nossos comportamentos, nas crenças, aquilo que eu acredito sobre mim, como eu vou me envolver com o outro, como eu me relaciono com as pessoas, né? Tudo na nossa vida, né? A minha linha de pensamento também, como psicóloga, é essa. Tudo eu investigo na infância. Não tem um cliente meu que chegue que a gente não faça um trabalho lá na infância. Por quê? Porque sempre tem algo lá. Criança é muito, como minha mãe me disse, meu Deus, a gente protege tanto, a gente olha tanto, mas eu digo, mas tem coisas que estão fora do seu alcance, por conta de outros comportamentos, como esse, por exemplo, né? É algo espiritual, e não tem como a gente lutar no mundo espiritual com essas armas que a gente conhece. Graças a Deus estamos tendo essa aula para que a gente possa ter uma noção e uma libertação de que a gente vai ter armas espirituais para lutar com aquilo que é espiritual. Isso, para mim, pelo menos, isso é libertador demais. Aí eu vejo realmente a mente renovada, tudo novo. Porque me fez remeter, sabe o que é, pela essa experiência de cura e libertação? A gente só consegue verdadeiramente fazer lá, como diz no versículo, a gente ter tudo renovado assim que o processo vem. Só conversão é pequeno, entendam, tá, gente? É um grande passo a conversão que te traz aqui. Mas se você parar só na conversão, não faz nada. Não acontece nada novo, não tem romance. Não, Celiane, vamos mudar então isso aqui. Vamos fazer uma mudança. Não aceitar Jesus, não levantar a mão. Aquilo ali não foi a conversão. Você levantou a mão, você foi lá, você deu um passo. Abriu a porta. Exatamente. Ela vai. Você abriu, entra. Exatamente. É isso mesmo. Né? É isso como mesmo. A gente faz as orações lá no grupo, né? Todo mundo está pedindo por cura, libertação e salvação. Sim, exatamente. Cura, libertação e salvação. Exatamente. Porque sem a questão da salvação, Jesus, a gente tem que entender o seguinte: Jesus, ele já morreu, ele já nos deu a salvação está aí, é pela fé. Então, nós, quando a gente resolve aceitar, porque é uma decisão nossa, é uma resolução nossa, nós é que temos que aceitar, é escolha, né? Jesus, a salvação ela é aberta a mim, né? Ela já está, mas ela se abre a mim. Então, nós aqui vemos esse processo de cura, de entendimento, sem aceitar Jesus, sem receber o Senhor, fica quase que uma coisa... humanamente inviável, né? Fica, né? São tão abertas que até se convertem. Exatamente. Né? Exatamente. Faltava só isso. Ser de trás para frente, de repente, né? Exatamente. Amém, Senhor, também. Então, assim, a gente, né, tem que falar isso. Sem tempo já sumindo, né? Nós vamos terminar agora. Quase 30. Isso. Sem o tempo, sem o aceitar Jesus, né? Fica difícil a gente seguir e andar. Então, eu te convido, primeiramente, você realmente fazer essa reflexão no Senhor, né? Refletir sobre tudo que foi falado, a sua vida. E você fala, e aí? E agora? Eu passei por isso, passei por aquilo outro, que nem nós estamos falando. Aqui, nós só explanamos. Lá no grupo, nós vamos... Isso vai ser expandido lá. Expandido vai ser lá.
forma né? como vocês forem colocando, a gente vai falando e vai trabalhando. Exatamente, Vamos exatamente. aproveitar esse tempo, gente. Exatamente. E lá nós vamos colocar também os versículos, e lá nós vamos fazer oração, porque nós temos uma oração específica da bastardia. Nós vamos fazer, conforme vocês, a gente dá uma olhada, à noite, eu creio que nós vamos estar fazendo a oração lá no grupo, né, separado daqui do vídeo. Sim, não se sentir bem, né, Estela? Pode falar Isso, no privado, que a gente fala, a sim, gente entende que não é fácil, gente, tá? Não é uma coisa de, eu sofri isso. Não é. Realmente não é fácil. A exatamente. gente tem muito medo do julgamento, então tá Sim, tranquilo. Você pode falar sim. no privado, tá tudo certo. E outra coisa que a gente tem que começar a entender, esse espaço é para falar mesmo. Esse espaço é para nos expormos mesmo. Por isso que é um grupo Pura fechado. mesmo. É um grupo fechado. Por quê? Porque aquele espaço já é para isso, já é para a gente se abrir ali mesmo, né? Só para essas pessoas que querem Exatamente. resultado na vida, né? Exatamente. Então, eu espero que vocês possam aproveitar, né? Nós estamos tirando as dúvidas, né? A gente está aqui esperando por cada um. Que o Senhor possa vir abençoar, que vocês possam colocar Jesus e que é só Jesus que nos cura. Estela, eu passei por isso, passei por aquilo, passei por um monte de coisa. Amém, venha. Vem porque Jesus está de braços abertos e é só Ele que tem a cura. É só Ele que vai te sarar, te curar e te salvar. Só Ele. E nós estamos aqui à disposição. Amém? Eu agradeço a Celiane, que está aqui conosco, que Deus a abençoe poderosamente, ela, a família dela, né, a Tati, que faz as ADMs, a Tamires, ciclo 1, que Deus a abençoe, vai estar também com a gente no ciclo 2 ali, está ajudando, né, de alguma forma, e todas as outras ADMs também, que Deus abençoe a cada um, e você que está participando conosco, que o Espírito Santo toque a sua mente, que você possa entender tudo que foi colocado, se colocar à disposição e aceitar Jesus. Se já aceitou, amém. Que você venha crescer conosco. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Um beijo, gente. Boa tarde.